Ah, quem nunca ouviu o maior golpe do mundo que eu tive na minha vida foi quando com 9 anos eu perdi a minha mãe querida. Sim, a música Coração de Luto ecoou pelas rádios gaúchas durante anos e o autor dela chegou ao sucesso como compositor e também como personalidade. Hoje a gente vai falar sobre ele, Vítor Matheus Teixeira, o Teixeirinha. Ele também fez nada mais, nada menos que 14 filmes. Daqui a pouquinho a gente vai revisitar esse ícone da música gaúcha. E ainda as dicas das estreias de cinema nessa quinta e o Roda Cine, que comemora 11 anos da Cinemateca Capitólio com a exibição gratuita de Saneamento Básico. Não sai daí que o Revista está começando agora. Roupas de show, cadernos de composição originais, violões e impressionantes 20 mil cartas. A trajetória de Vítor Matheus Teixeira, o Teixeirinha, não está preservada apenas na memória de quem acompanhou a carreira do cantor. A nossa equipe visitou a Fundação Teixeirinha para mostrar os bastidores de um acervo riquíssimo, além de conversar com quem guarda não apenas os objetos, como também as lembranças do pai por trás do ídolo. Desde 9 anos tenho o meu coração de luz. A voz inconfundível e o carisma que conquistaram o Brasil. Teixeirinha foi um verdadeiro fenômeno de massas, numa época em que as condições para isso acontecer eram muito diferentes de hoje. O que poucos imaginam é o zelo que o ídolo tinha com o carinho que recebia. Esse legado físico e emocional hoje mora na capital gaúcha, através da iniciativa de quem o conheceu melhor do que ninguém, sua família. Em especial a filha Márcia Teixeira, que atua como conselheira curadora da Fundação Teixeirinha. O que nos levou a criar a Fundação foi em 1999, devido à procura dos fãs para verem as fotos dele, para verem as roupas, as coisas dele. Eles batiam muito lá na nossa casa, na Glória, e aí a minha mãe pediu para nós fazermos um museu. Mas a gente foi pesquisar e viu que o museu era uma coisa muito estática. Então criamos a Fundação, eu e as minhas irmãs, e mais o meu irmão Vítor, que também estava na constituição da Fundação. Criamos a Fundação para abrir esse espaço para o fã poder vir e conhecer as coisas dele. Ainda que atualmente o acervo seja cuidado pela Fundação e pela família, o próprio Teixeirinha fazia o arquivo da sua trajetória. Tudo que tem aqui foi ele que guardou. Tudo foi ele que cuidou, foi ele que separou, sabe? Foi ele que deu o devido. Nós temos 20 mil cartas de fãs que ele guardou. Tem cartas de 1957. Então, para te ver, não existe uma peça, porque foi um trabalho que ele fez de formiguinha, mostrava o capricho e o respeito dele por isso, né? Por esses fãs. Grande parte do acervo original veio inteiramente da família, mas continua crescendo com a ajuda dos fãs. A Fundação lida diariamente com discos para doação e até mesmo com colecionadores dispostos a abrir a carteira. O acervo hoje, tudo veio da família. O que a gente agora abriu e está sempre assim, que as pessoas trazem muito é disco, essas coisas que a gente já tinha, mas a gente nunca dispensa, sempre recebe. O que acontece muito é dos fãs quererem comprar as coisas do acervo dele. Isso sim, estão sempre querendo, né? Mas a Márcia é firme. Os materiais não estão à venda. Para blindar o patrimônio histórico, foi necessário tomar uma decisão estratégica. Uma garantia legal de que a história de Teixeirinha não será fragmentada ou esquecida. Hoje esse acervo está todo dentro dessa fundação, que ela é curada pelo Ministério Público. É ele que cuida das fundações. Então, se um dia uma de nós, alguém não quiser mais tocar isso aqui, esse acervo, essa obra, o próprio Ministério Público pega todo esse acervo e coloca numa fundação afins, né? Isso é uma coisa que nos deu segurança e garantia para criar a fundação, que isso nunca vai acabar, né? Quando era criança, Márcia adorava acompanhar o pai em viagens durante as férias escolares, o que rendeu memórias afetuosas. Perto de casa, eles também tinham um refúgio.
na casa lá tem uma peça, era no meio do mato, agora não tem mais o mato. Ele ficava ali compondo, eu ficava embaixo, sentada numa pedra, brincando de boneca e assistindo, ouvindo ele compor. Mesmo que tentasse não deixar nenhuma das esferas da própria vida de lado, Teixeirinha tinha consciência dos sacrifícios que vieram com a fama. Ele não era um pai presente todo dia, porque ele viajava muito naquela época, mas quando ele estava em casa, ele era inteiro. A experiência do contato direto com o público, através da fundação, trouxe para Márcia uma nova percepção sobre a ausência do pai em alguns momentos de sua vida. Para ela, Teixeirinha pertencia ao mundo. A vivência do fã, que o que ele era para aquela pessoa que não conhecia ele, eu entendo que ele realmente tinha que estar mais lá fora do que lá dentro. Porque eu tive o privilégio de ser filha, eu tive o privilégio de tocar, eu tive o privilégio de dormir no colo dele, eu tive o privilégio de viver dentro de um carro, numa estrada com ele. Eu entendo hoje que o artista foi muito maior que o pai. E tinha que ser mesmo. Porque as pessoas na rua precisavam muito daquele amor, daquela dedicação integral. Porque ele também, aonde ele estava, ele era inteiro. Se ele estava no palco, ele era inteiro. Se ele estava em casa, ele era o pai inteiro. Que bonito, né? E olha só, para quem deseja chegar perto dessa história, as visitas podem ser agendadas pelo WhatsApp, através do número 051 993 484 252. A Fundação, inclusive, se disponibiliza a abrir aos sábados para receber os fãs e visitantes que só têm disponibilidade nesse dia. A gente segue falando sobre esse personagem da música e do cinema gaúchos com o Glênio Póvoas, que é pesquisador, e também por videochamada do Litoral com o jornalista Juarez Fonseca. Olá, meninos, obrigada por estarem aqui com a gente hoje. Juarez, eu queria começar conversando contigo. Eu vi uma frase tua dizendo que o Teixeirinha é o maior ídolo popular do estado. Me explica um pouquinho o porquê que tu deste esse título para ele. Não foi eu que deu esse título. Quem deu esse título foram as pessoas, foram os fãs dele, né? Foi a trajetória dele. Quer dizer, é um artista do tipo raro. Não tem muitos no Brasil que tenham chegado perto da relevância popular que ele teve. Porque o cara sair do interior de Rolante, no Rio Grande do Sul, e chegar nos Estados Unidos, Portugal, África portuguesa, e conquistar o Brasil com uma música que começou com uma música, em torno de uma música, que é Coração de Luto, e que vendeu milhões e milhões de discos. Então, quer dizer, foi ele que, digamos assim, esse que está me atribuído a mim, foi ele que criou, não eu, né? Não, e realmente os números eles são muito impressionantes, eu até anotei alguns aqui, né? São mais de 50 LPs, ele vendeu entre 18 e 25 milhões de cópias, 13 discos de ouro e 12 filmes, e uma produtora, né? A maioria realizada por uma produtora própria. E pioneirismo em várias áreas, né? Essa questão e que tu trouxeste agora, inclusive, né, Juarez, ele saiu do interior de Rolante, criança, né, com uma história de vida muito, muito difícil, assim, e realmente revolucionou a cultura gaúcha. Tem um quê de genialidade nisso, na tua opinião? Aí tem uma coisa que, de repente, pode ser meio abstrata, né? Mas há pessoas que nascem com esse destino, vamos dizer assim, não é? Porque ele, realmente, o cara que com 7 anos perde a mãe, já tinha perdido o pai, já estava sem os irmãos que, com a morte do pai, foram criados por outras famílias. E ele vai ser criado por uma família também, e a família também não tinha muitas posses, não consegue mantê-lo, e ele vai para o mundo, né? Vai para o mundo e vai indo, e vai indo, e vai indo, e chega onde chegou, não é? Eu acho que ele não deu o passo errado nessa questão da carreira, da arte dele, da música, né? E da trova, porque ele começou
antes da música, ele começou como trovador, assim, para se tornar popular como trovador, como improvisador, não é? E depois veio a música acompanhando essa trajetória, né? Mas ele gravou, quer dizer, ele chegou a gravar uma coisa. Eu acho que ninguém fez isso no Brasil. Chegou a lançar 3 LPs por ano. Mais de um ano ele lançou 3 LPs, quer dizer, ele tinha para cada LP, digamos que eram 12 músicas, ele tinha 36 músicas para lançar por um ano. E vários anos ele lançou 2 LPs. Então, quer dizer, é uma coisa espantosa. Eu não sei como é que ele está, nem pesquisei como é que ele está hoje nessas plataformas digitais, já que o disco meio que entrou numa fase de que são poucas pessoas que compram, embora ele esteja voltando um pouco, não é? Mas não sei como é que ele está, mas eu acho que sim, eu acho que as pessoas continuam com ele como digamos assim, irmão dele, que é o Gildo de Freitas. Eu tenho um livro sobre o Gildo. Eu vi aí que tem também, o Teixeirinha tem 2 livros sobre ele, tem um de um sujeito muito, muito importante na pesquisa da música do Rio Grande do Sul, que é o Israel Lopes, de São Borja. Ele lançou o livro dele em 2007, Teixeirinha, o Gaúcho Coração do Rio Grande. Em 2019, o Daniel Fake, jornalista com o qual eu trabalhei na Zero Hora, e tal, ele é professor da Unicinos hoje, ele lançou Teixeirinha, o Gaúcho Coração do Brasil, já jogou o Teixeirinha para o Brasil, né? Então é isso, quer dizer, é um cara que eu tive a oportunidade de estar com ele umas 4 vezes por aí. Fiz uma entrevista enorme com ele quando ele lançou um dos filmes, eu não recordo exatamente qual agora. Eu fiz no escritório da produtora, saiu no primeiro volume do meu livro Aquarela Brasileira, uma entrevista grande, e tem outra entrevista grande que não saiu, que talvez saia no 3º volume dessa minha série de livros chamada Aquarela Brasileira, que é o que ele fez. Eu fiz ele e a Mary Terezinha juntos, falando, e ela fala bastante, ele fala bastante, deixa ela falar um pouco também. Então, quer dizer, vamos conversando. Bom, ele não foi um expoente só na música, né? Ele também foi muito importante para o cinema e para o cinema gaúcho, né, Glênio? Assim, começou com o Coração de Luto, né? Uhum. E que é o melhor, talvez o melhor filme dele. Acho que sim. E como é que tu vê a importância dele realmente para a produção cinematográfica aqui do estado? Eu acho que foi fundamental, né? Muito importante, porque até a data do lançamento do Coração de Luto, em 67, fazia coisa de quase 10 anos que não havia produção de longa-metragem de ficção aqui no estado, né? A gente tem O Vento Norte, que é de 51, depois tem Agosto 13, sexta-feira, que é de 55, e depois o Coração de Luto, de 67. Então tem um hiato aí muito grande, e a partir desse filme e do sucesso que ele alcançou na época, né, isso motivou a produtora, porque o Coração de Luto foi produzido pela Leopoldson. A Leopoldson era uma produtora muito importante aqui do Rio Grande do Sul, que tem uma história fantástica, longuíssima, desde os anos 30. E a Leopolds, ela sempre trabalhou basicamente com cinejornal, com documentários curtos institucionais para empresas, enfim. Mas havia sempre uma vontade da produtora de fazer ficção. E aí o Derli Martinez, que era um dos sócios da Leopolds, teve essa brilhante ideia, né, a partir do sucesso da música Coração de Luto e dos outros sucessos do Teixeirinha, de convidá-lo para fazer esse filme. E ele aceitou, e ele é coprodutor do filme também, junto com a Leopolds. E isso motivou a Leopolds a fazer outros filmes e outras produtoras fazerem outros filmes. Então, ele, de fato, foi o começo dessa continuidade de produção que, vamos dizer assim, a partir daí não parou mais, né? Claro, no começo ainda foi um pouco espaçado. Teve ainda, se não me engano, em 68 não teve nenhum filme, aí em 69, mas aí a coisa pegou, né? E ele, o Teixeirinha percebeu também
o sucesso, a partir do sucesso do filme, que tinha um potencial ali, aí pouco tempo depois ele vai abrir a sua própria produtora, que é a Teixeirinha Produções, e vai produzir 10 filmes de longa-metragem, né? O que é, quer dizer, somando esses 10 mais os 2 primeiros, que é o Coração de Luto e o Motorista Sem Limites, que ele faz para Interfilmes, são 12 filmes. Então é um número impressionante, assim, né? Sim, em um Isso período de alavancou tempo... toda essa produção. E um período de tempo relativamente curto, né? 12 filmes de 67 a 85, se eu não me engano, foi isso? Por aí, não, 80. Que é o ano do falecimento dele, ele já não tinha... Não, ele fez o último filme em 80, se não me engano, 80... que é A Filha de Iemanjá. Isso. É isso que o Juarez falou, dele lançar, às vezes, 3 discos por ano. No cinema aconteceu dele lançar 2 filmes por ano, que é também uma coisa impressionante, assim. Às vezes ele lançava um na metade do ano e um mais para o final. Então, isso aconteceu, acho que, em dois momentos só. Porque, claro, a produção cinematográfica dele não é tão grande quanto a produção discográfica, né? Mas são números realmente impressionantes. E todos os filmes que ele fez tiveram retorno de bilheteria, de público, né? Pois é, isso era todos sucesso, né? Todos. A gente, infelizmente, porque nessa época não havia um sistema assim de controle rigoroso em cima de números, de bilheteria. A gente tem algumas coisas, alguns dados. Por exemplo, eu sei que Motorista Sem Limites foi o filme que teve mais bilheteria naquele ano, 70, de todo o Brasil, né? O filme brasileiro com mais bilheteria. Gente... Coração de Luto também chegou nesse patamar. E talvez o último filme dele, A Filha de Iemanjá, não tenha tido tanto sucesso porque ele teve problemas de distribuição com a Embrafilme, que era a distribuidora do filme, que acabou não fazendo um trabalho como esperado. Mas, no geral, a gente pode afirmar com certeza que sim, os filmes sempre tiveram público, sempre deram lucro, né? O que um filme gerava outro, e assim por diante. E gerava as músicas, né? E também gerava trilha sonora, né? Teve 4 discos Exato. de trilhas sonoras lançados de filmes. A Filha de Iemanjá foi um deles, Coração de Luto também. Que eram discos... Um detalhe... Diga, Juarez. Desculpa. Pode falar. Não, um detalhe que hoje é uma raridade absoluta, né? Que é fila no frente do cinema para assistir os filmes do Teixeirinha. Uhum. Ele tinha filas na frente do cinema para entrar, né? Sessões contínuas e filas para assistir os filmes, quando estreavam, principalmente. Né? Uhum. Isso aí é uma coisa também extraordinária, né, Glenn? É um fenômeno, né? Agora a Júlia estava se perguntando, né, da questão das plataformas digitais. Numa delas, ele tem 166 mil ouvintes mensais ainda hoje, né, numa das plataformas digitais aí mais populares. Então, quer dizer, realmente um fenômeno que se perpetua, né? E uma questão... ele foi também muito pioneiro em trazer esse olhar de contar a própria vida, né? Tanto no filme quanto na música, principalmente com um Coração de Luto. Não havia isso... hoje em dia a gente sabe que tem bastante gente que, inclusive, compõe, né, em cima da sua vida... Mas era uma coisa que, na época dele, mais ou menos foi ele que começou, não? Eu acho que, sim, ele começou, ele cantava o Gaúcho de Passo Fundo também, quer dizer, ele morou em Passo Fundo uma época, né? E, então, ele cantou várias cidades do Rio Grande do Sul. Soledade é uma das músicas dele mais vendidas também, é o Shot Soledade. O Gaúcho de Passo Fundo, tem outras músicas dedicadas às cidades do Rio Grande do Sul, que ele ia passando pelas cidades então, quer dizer, ele era um cara que... Uma coisa importantíssima que eu considero para o sucesso dele é o tiro comercial que ele tinha. Ele não era só a questão da música e do sacar o gosto popular, né? Que o Luiz Gonzaga também tinha e outros artistas populares também tinham, né? Mas esse tiro comercial que ele tinha, quer dizer, só um cara com um tiro comercial como o dele pode abrir uma produtora cinematográfica, não é? Para ganhar dinheiro com cinema. Quer dizer, ele não era só um artista de cinema, ele era um produtor de cinema. Quer dizer, e os seus próprios discos também. E ele era uma pessoa que... Por exemplo, tem uma capa de um disco dele que ele não está de vestido de bombacha e bota, ele está de terno e gravata,
ele está na frente de um carro Aero Willys. Então, quer dizer, ele também faturou nessas coisas de vender, sabe, a sua imagem. Isso aí não é qualquer pessoa que tem condições de administrar isso, né? Eu não sei exatamente, eu não sei se os dois livros, o do Daniel Feix, eu não me lembro se fala disso. Tem a impressão que tal, não sei, acho que não. Mas essa coisa, porque ele próprio administrava, ele não tinha uma empresa, né, que tinha um diretor e um tal. Ele, claro, devia ter contadores, tudo mais, funcionários, né? Mas eu acho que ele mesmo que dirigia e comandava isso. O Glênio sabe alguma coisa sobre isso? No cinema, sim, né? Porque ele costuma, nos créditos, pelo menos, aparecer como produtor dos filmes. Então, e também a gente sabe que parece que ele gravava as histórias que ele queria contar num gravador, enfim, e alguém depois transcrevia isso. Quer dizer, ele tinha um domínio, né, da produção, sim, desde o argumento até a edição final, provavelmente, né? E eu acho que essa relação também com o público é muito interessante. Tem um filme dele que é Meu Pobre Coração de Luto, que tem uma cena que o personagem do Jimmy Pipiolo, que sempre está nos filmes, em 10 filmes ele aparece, o Jimmy Pipiolo diz assim, alguma coisa parecida, que eu não me lembro exatamente. Ele fala, se vocês quiserem entrar em contato com o Teixeirinha, liguem para... E diz o número, né? E esse número era o número da produtora, né? Então, quer dizer, hoje jamais alguém faria isso, né? Expor desse jeito, assim, o contato. E ele fazia questão disso, a ponto de colocar essa cena no filme, né? Então, isso é bem curioso. É bem curioso mesmo. O Jimmy Pipiolo marcou época em Porto Alegre com o humorismo dele, né? Sim. Ele, além do filme Teixeirinha, ele fazia humor. Eu me lembro que eu assisti uma ou duas vezes ele em churrascarias, em casas noturnas. Sim. No meio da noite ele vinha e fazia um quadro de humor e tal, né? E outra coisa, o Teixeirinha tinha um programa na Rádio Gaúcha chamado Teixeirinha Amanhece Cantando, que era um programa de rádio líder de audiência que ele fazia com a Mary Terezinha, que vendia remédios e várias coisas de consumo popular que anunciavam no programa dele, que era, se não me engano, era uma vez por semana, não me lembro se sábados ou domingos de manhã cedo, e era um super líder de audiência, né? Depois fizeram uma brincadeira, teve um grupo em Porto Alegre de humor que fez uma brincadeira com essa coisa dele, dos anunciantes do programa dele, de Teixeirinha Amanhece Cantando, que chamou a Mary Terezinha de séries farmacinha e coisa parecida. Essas brincadeiras que se fazem, né? E aí muitas dessas cartas que ele recebia mandavam para o programa dele também, esse programa de rádio. Porque aí tinha um endereço certo, de a Rádio Gaúcha, então as pessoas mandavam para lá. E ele lia as cartas dos fãs do programa. Além de cantar e de falar, contar histórias e tal, ele lia as cartas dos fãs. Mas até isso, né, dele ter esse olhar para os fãs, dele ter um cuidado com esses fãs, né? A gente viu ali a filha, né, dele conversando com a nossa reportagem, falando que ele guardava aquele acervo, ele cuidava daquele acervo. Isso também fala desse artista que não é só artista, né? Que tem uma noção diferente das coisas. Talvez isso explique também o fato dele ter conseguido romper as fronteiras aqui do estado, mesmo fazendo um conteúdo tão regional? Sim, acho que é isso, né? Acho que esse carinho que ele tinha, esse respeito que está nos filmes, está nos discos, acho que isso contribuiu muito, sim, para esse sucesso, né? Que se mantém até hoje. Pois é. Inclusive internacional, né, Juarez? Ele literalmente foi para fora. Na verdade, quer dizer, sem dúvida, a música que o Teixeirinha fazia, naquela época, estou falando dos anos 60, início dos anos 60, o primeiro disco dele, se não me engano, de 1960, eu passava as férias no interior de Canguçu, e até hoje vou para lá, na fazenda dos parentes meus, e eu era um guri de 10, 11 anos, 12 anos, e em Canguçu tinha uma rádio chamada Rádio Liberdade, não tem até hoje,
E eles esperavam chegar o disco do Teixeirinha, porque eles passavam o dia todo tocando música do Teixeirinha, né? E era impressionante, porque naquela época a música do Rio Grande do Sul não era essa música que a gente conhece de hoje, que tem aí dos festivais e tudo mais, era outra coisa, né? Não era a música, por exemplo, do Conjunto Farroupilha, que era uma música mais, digamos, sofisticada, dentro das criações do Barbosa Lessa e tal. Era uma música popular, que tinha uma influência da música caipira paulista, sim, sabe? Tinha essa influência. Então, o Teixeirinha, ele passou a usar, ele usava no início, depois, uma época, ele, por exemplo, quando ele participava dos programas de televisão no Brasil, ele não ia piochado. Tem uma foto bem conhecida dele, que ele está num programa, acho que não me engano, dos Flávio Cavalcante, uma televisão, TV Tupi, eu acho, que ele está de terno, de smoking, terno e gravata, né? Então, quer dizer, ele não era um gaúcho nesse sentido radical do ser gaúcho, embora fosse o gaúcho coração do Rio Grande, né? Quer dizer, tinha ele, o Gildo de Freitas, que o Gildo influenciou muito ele, né, no início, porque o Gildo era um trovador, considerado o maior trovador da história do Rio Grande do Sul, influenciou muito. Depois ele começou a gravar e fez sucesso, e aí ele influenciou o Gildo a fazer música também para gravar, né? Nesse sentido de gravar suas próprias músicas, fazer, porque ele era um repentista fantástico, tinha rimas absolutamente impressionantes, né? Ele teve uma questão com o Gildo, temática, né? Também. Desculpa. Ele teve uma questão com o Gildo, né? O Gildo? Não, eu acho que ele não fez uma canção em dupla, em parceria com o Gildo, não. Eles tiveram uma briga através dos discos, né? Que um cantava uma coisa e o outro respondia, e o outro cantava e o outro respondia nos discos. Aí inventaram que eles tinham brigado e tal, né? Mas no fim das contas eu até perguntei para o Teixeirinha isso, ele disse que não brigaram coisa nenhuma, né? Aliás, no meu livro que eu escrevi sobre o Gildo de Freitas, chamado O Rei dos Trovadores, tem uma parte que eu fui entrevistar o Teixeirinha para falar sobre o livro. Ele já estava adoentado quando eu estive na casa dele, né? Então, não sei se parceria, eu não me lembro, não consta que ele tivesse feito uma parceria com o Gildo de Freitas, né? Mas, enfim, eram os dois grandes. E eles morreram, impressionante, no mesmo dia, né, com diferença de 3 anos. Mesmo dia de 4 de dezembro, né? O Gildo de 82 e o Teixeirinha em 85. Que loucura, né? Uma ligação que deve ter ficado, né? Bom, a gente já falou sobre como o Teixeirinha foi incrivelmente ativo na questão de cinema, né? E a gente trouxe aqui alguns cartazes com filmes dele, né? A gente, evidentemente, não poderíamos deixar de começar com Um Coração de Luto, né? Uma trama que acompanha a trágica história de Vítor, um caçula perseguido por meio-irmãos após a morte do pai, terminando na morte trágica da mãe, marcada por saudade, superação e amor filial. O Motorista Sem Limites, que é uma comédia que narra a perseguição do caminhoneiro Jorge para salvar a amada Angelita, sequestrada por assaltantes de banco após um roubo em Porto Alegre. A Quadrilha do Perna Dura, o cantor descansando em uma fazenda investiga uma quadrilha liderada por um homem manco de uma perna que aterroriza a região, com Januário, irmão gêmeo do patrão local, sendo o principal suspeito. E o Gaúcho de Passo Fundo, em que o cantor volta à cidade natal no interior do Rio Grande do Sul, onde enfrenta uma gangue de ladrões e algumas confusões. Posso fazer uma observação Por aqui? favor. A partir dos cartazes, são 12 filmes, né? Desses 12 filmes, 6 cartazes foram feitos pelo Benício, que é esse artista do Quadrilha do Perna Dura e do outro que está ali. E o Benício era um maior cartazista, né, que já teve aqui no Brasil. Ele fez mais de 300 cartazes. Gente. Nos anos 70, por exemplo, Dona Flor e Seus Dois Maridos é dele, né? Ele fez mais de 25 cartazes para os Trapalhões. Ele era um
um artista que era super requisitado, né? Era gaúcho, por acaso, nasceu aqui no interior, se não me engano, em Rio Pardo, e faleceu na época da Covid, no Rio de Janeiro, onde ele trabalhava e morava. Então, isso é um dado interessante também. Os cartazes são incríveis. São muito bonitos, né? O traço do Benício é inconfundível, maravilhoso. Até esse cartaz do Agente Secreto esse ano é muito parecido com os cartazes do Benício. Ele deixou uma marca assim, muito forte, né? Que até hoje é uma referência para todo mundo. É verdade. Diga, Juarez. Uma coisa interessante, nesse cartaz que está... Esse segundo cartaz, não recordo agora o nome do filme desse segundo cartaz aí. Motorista Sem Limites. Não é do Benício. Esse é que aparece o Walter Dávila. É, o motorista. Isso aí. Então, quer dizer, o Walter Dávila era um artista nacional. E, de repente, ele vem participar de filme do Teixeirinha. Uhum. E os produtores daquela época, tanto o pessoal do Pereira Dias chegou a dirigir algum filme do Teixeirinha, não chegou? 6 filmes. 6 filmes? Pois é. Nossa. Uhum. Então, o Pereira Dias era um cara bem importante no cinema aqui, né? Ele dirigiu também filme do José Mendes. Uhum. Porque a trinca desse tipo de música gaúcha era Gildo Teixeirinha e José Mendes, cada um na sua, né? Uhum. Quando eu estava ali na Folha da Tarde, eu fui fazer a cobertura de um filme, acho que era Não Aperta Paris, uma coisa assim, de José Mendes. Uhum. O segundo. Filmado em Dom Pedrito. Isso. Que tinha simplesmente José Leogói e Grande Otelo participando do filme, né? Exatamente. Nossa, imagina. Que é uma coisa muito impressionante isso, né? Sabe? É uma coisa... tem uma história engraçada, só para contar agora, para contar. Eu fui numa Kombi, na Folha da Tarde, e aí o Grande Otelo tinha terminado da parte dele nas filmagens, pediu uma carona para gente, para ele vinha para o aeroporto, para ir embora para o Rio de Janeiro. Né? Tá, aí eu sentei no banco do meio da Kombi, ele do meu lado, vindo de Dom Pedrito, daí pelas tantas ele deitou com a cabeça no meu colo e dormiu. Eu conto para as pessoas lá, o Grande Otelo dormiu no meu colo. Nossa! Ninguém acredita, né? Que legal. Glênio, se a gente pudesse fazer um ranking desses filmes do Teixeirinha, o primeiro a gente sabe que é O Coração de Luto, né? Como é que tu ranquearia os top 5? Olha, é difícil. Eu acho que os filmes do Teixeirinha, eles se complementam, né? Na verdade, eu costumo dizer o seguinte, que é quase sempre a mesma história, né? Ele tem esse trauma, vamos dizer, né, da morte da mãe, naquela circunstância trágica, enfim. Isso vai marcar profundamente a vida dele e ele vai trazer esse tema para os filmes, né? Esse tema está muito presente em todos os 12 filmes. Então, eu gosto muito, particularmente desses filmes que ele explora isso explicitamente, que é o Coração de Luto, e depois o Meu Pobre Coração de Luto, que não é uma refilmagem, é a mesma história, mas com outro ângulo, assim, até com coisas bem audaciosas, porque é um filme que tem muito flashback, né? Retorna no passado, volta para o presente. Acho que é um dos filmes mais interessantes do Teixeirinha, mais complexo, né? Assim, mais complexos. Então, acho que é um pouco por aí, assim, que eu vejo, né? Que os filmes têm eles se complementam muito, né? A gente descobre um pouquinho mais dele a cada filme que a gente assiste. É quase sempre a mesma história, né? O Teixeirinha tem esse romance com a Mary, aí acontece alguma coisa, um ciúme, ela pega ele beijando uma outra mulher, aí decide ir embora, vai para um convento, aí ele fica desesperado, se passam 20 anos, aí se reencontram e tudo se esclarece e são felizes para sempre. Um pouco se repete essa estrutura, né, com alguma variação, assim. Mas são enredos que cativam as audiências também. São fáceis de a audiência decodificar, né? Exato, eu até digo também assim... tudo isso, né? E tudo isso com muita música no meio, com muita né? música. Então, na verdade eram quase musicais esses filmes dele, né, também.
Sim, tem alguns que até quando acho que tem pouca música, os fãs talvez não curtissem muito, né? Tem Carmen a Cigana, por exemplo, não tem muitas músicas. Talvez isso se explique pelo personagem dele, que é um empresário, não é um cantor, mas ele canta, mesmo assim, 2 ou 3 vezes, né? Eu acho que é isso, ele vai se mantendo, né, com essa história ao longo desses 12 filmes. Acho que basicamente é isso mesmo. E é interessante porque a gente ainda pelo menos em formato cinematográfico, de longa-metragem, acho que não temos um filme sobre o Teixeirinha, já o temos? Não, mas parece que está sendo feito agora um documentário sobre ele, eu ouvi falar alguma coisa. Porque... E tem especiais de televisão que já foram feitos, né, na TV, mas no cinema ainda não apareceu, mas vai aparecer, com certeza. Sim, mas que ano que vem a gente tem aí o centenário, né? Ele completaria 100 anos em março de 2027, é isso? Exato, Acho que sim, acho que vão aparecer coisas interessantes no ano que vem. Vamos esperar, então. Uhum. Muito obrigada, Glênio, foi um prazer te ter aqui com a gente. Juarez, que bom te ter aqui, ainda que virtualmente. Espero que seja a primeira de muitas. Muito obrigado. Muito obrigado, adorei participar com vocês. Abraço para o Glênio, que há muito tempo eu não via, não vejo. E Teixeirinha está vivo, né? É isso aí. É isso. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Bom, gente, depois do intervalo tem as estreias nos cinemas nessa quinta-feira. A gente já volta. Tem turnê chegando aqui a Porto Alegre. Feito um homem que avista noutro plano, uma estrela que só brilha de 1000 em 1000 anos eu vi. Danny Black, um dos compositores mais gravados da nova geração, traz à capital o show da turnê Uma Cidade Chamada Eu Mesmo, na qual canta amores vividos e que virão. O show rola a partir das 8 da noite no Teatro do CIE. Ingressos no Simpla. Meus ares me mastigando em viver. E 20 anos de acústico Bandas Gaúchas. Flores que você traz pra me dar. Não preciso disso pra lembrar. A segunda edição desse show histórico volta a reunir Carlinhos Carneiro e Rodrigo Pila, Cachorro Grande, Ultraman e Vander Wildner no auditório Araújo Viana. No repertório dessa apresentação especial estarão diversos hits do rock gaúcho. Tudo a partir das 8 da noite. Ingressos na plataforma Simpla. Lembra mais E a gente abre as dicas de cinema de hoje com um drama de guerra que finalmente está chegando às telonas por aqui, Nuremberg. Um psiquiatra dos Estados Unidos é designado para examinar 22 oficiais nazistas que aguardam o julgamento por crimes de guerra. À medida que ele se aproxima de um dos pacientes e tenta desvendar a essência do mal, se vê envolvido em uma jornada sem volta. Destaque para as atuações de Russell Crowe como Hermann Goering e Rami Malek como psiquiatra Douglas Kelly. No man has ever beaten me. E tem ainda comédia, ação e terror, tudo junto no mesmo mix com Eles Vão Te Matar. Uma ex-presidiária vivida pela atriz Zazie Beetz responde a um anúncio de emprego para governanta no Virgil, um misterioso arranha-céu de Nova York, sem perceber que está entrando em uma comunidade que testemunhou vários desaparecimentos ao longo dos anos. Ela vai precisar lutar antes de se tornar a próxima oferenda em uma batalha única. E ainda um elenco nacional estrelado, liderado por Fernanda Montenegro em Velhos Bandidos.
O casal Marta e Rodolfo planejam um ousado assalto a banco. Para executar o roubo perfeito, eles precisam de outro casal de jovens assaltantes, Nancy e Sid, ainda que contrariados, se unem à dupla. No entanto, a nova equipe de ladrões não contava com a insistência de Osvaldo, um obstinado investigador. É como o vinho, quanto mais velho, melhor. A gente faz uma pausa e já volta com mais cinema, falando de Stephen King. Já voltamos. Ele já vendeu mais de 400 milhões de livros, teve tantas histórias adaptadas para o cinema que chegou a confundir a cabeça desta apresentadora e criou alguns dos personagens mais assustadores da cultura pop. Stephen King é muito mais do que um fenômeno da literatura mundial. A nossa equipe conversou com uma especialista para entender por que, há quase 50 anos, o Rei do Medo continua tão atual. Mesmo quem nunca abriu um livro de Stephen King provavelmente conhece pelo menos uma dessas histórias. Carrie, O Iluminado, It, A Coisa? I am eternal, child. I am the eater of worlds and of children. E Misery. Desde a estreia em 1974, o escritor norte-americano construiu uma obra gigantesca. Mais de 60 romances, centenas de contos e um universo que mistura terror, drama, fantasia e suspense psicológico. Mas o que explica um sucesso tão duradouro? A roteirista e criadora de conteúdo Dani Taranha tem uma explicação. O Stephen King é o maior, talvez, autor, escritor de livros de terror, né, do universo fantástico. Ele fala não só de horror, mas ele fala de fantasia, ele fala de ficção científica, e ele usa todos esses gêneros para falar do medo, para falar sobre o cotidiano mesmo, né? O dia a dia do ser humano e as suas questões mais profundas. Enfim, eu acho que é o maior que a gente tem até hoje. Uma das marcas de King é ambientar suas histórias em cidades comuns dos Estados Unidos, com personagens que poderiam ser nossos vizinhos. Gente comum que, de repente, se depara com situações impossíveis. Um palhaço assassino, um hotel assombrado ou um escritor sequestrado por uma fã obsessiva. Para Dani, que também apresenta um podcast voltado para obras de terror, a capacidade de traduzir a humanidade no gênero é o que o diferencia. Eu acho que ele tem uma facilidade muito grande em transformar qualquer coisa, em usar qualquer coisa para falar do medo. Isso é muito difícil de se fazer, ele sai muito do óbvio e com certeza isso é um dos diferenciais dele, porque ele consegue surpreender a cada livro que ele lança, né? E os livros que ele já tem publicado. Ele tem essa facilidade muito grande em transformar qualquer coisa. A gente brinca que ele, sei lá, se você der uma borracha para ele consegue fazer um livro falando sobre o medo profundo do sujeito de fazer tal coisa através de um apontador, por exemplo, né? Então ele tem essa criatividade, ele tem essa dinâmica na escrita. Stephen King publicou seu primeiro livro há mais de 50 anos, Carrie. De lá para cá, ele atravessa gerações e continua conquistando novos leitores, inclusive jovens que nunca tinham se interessado por literatura. Ele também influenciou diversas obras da cultura pop, como conta Dani. O que eu acho legal dele é que ele conseguiu provar para todo mundo que o terror pode ser pop. Porque durante muito tempo teve um estigma muito grande sobre obras de terror. O terror sempre era tratado como um subgênero menor, vamos assim dizer, um subgênero
descartável, não tão relevante. E o Stephen King ajudou muito a dizer, não, esse gênero, ele é muito forte, ele pode ser muito poderoso. Além dos livros, Stephen King se tornou um dos autores mais adaptados da história do cinema. Clássicos como Iluminado, Um Sonho de Liberdade e A Espera de um Milagre ajudaram a transformar suas histórias em fenômenos mundiais. Smelling me some cornbread. It's from my missus. She wanted to thank you. Alguns filmes se tornaram tão famosos que muita gente nem sabe que vieram primeiro da literatura. Para a podcaster, as obras do autor têm uma qualidade extremamente adaptável para outras mídias. Eu acho que as pessoas têm essa curiosidade, né? Têm essa vontade de fazer a adaptação do Stephen King justamente por ser um universo muito criativo. Por ele usar grandes metáforas para falar sobre o medo. Ele vai de palhaço, ele vai de, enfim, de um monte de coisa. Então, eu acho que abre um espaço muito grande para criativos criarem ainda mais em cima da obra dele. Não que ele goste, né? A gente sabe que toda a obra dele que vira um filme ou uma série de TV, ele vai lá, ele dá pitaco, ele reclama, ele faz alguma coisinha, né? Ele odeia, por exemplo, o Iluminado. Ele não gosta da adaptação, né? Ele achou o Jack Nicholson horroroso. Só que é uma das grandes adaptações dele, é um dos grandes filmes de terror já feitos, né? Tem um marco ali na história do cinema de horror, mas ele não gosta. Here's Johnny! Outro ponto famoso é a disciplina do autor. Stephen King escreve todos os dias e costuma dizer que a criatividade é como um músculo, precisa ser treinada. Mesmo depois de décadas de carreira, ele segue publicando novos livros quase todos os anos, mantendo a relevância para novos públicos. There are books and there are books. The way that I work, I try to get out there and I try to get 6 pages a day. Para Dani, está ligado também à capacidade de retratar a nossa humanidade. A gente tem questões e vamos ter para o resto da vida, seja na fase da infância ou na fase adulta, na velhice. Então, a nossa cabeça é uma grande construção e é assim até o dia que a gente morre. Então, os temas que ele aborda são sempre temas atuais. Pode ser um livro escrito em 1980, mas se você lê ele hoje, você vai ver que ele é muito atual justamente porque ele fala do ser humano, fala dos nossos medos, das nossas questões, enfim. Eu acho que isso é um grande diferencial. Também porque ele tem uma boa relação, apesar de não concordar com tudo que fazem dele, mas ele tem uma boa relação com Hollywood. E isso ajuda, né? Porque tem muita gente que nunca leu Stephen King, mas assistiu a um filme e aí se interessa e vai buscar a obra dele. Então, isso faz com que a roda continue girando. E ele é um cara carismático, ele é um cara que está nas redes sociais, ele é um cara que conversa com as pessoas, ele é um cara que dá opinião sobre o filme dos outros. Então, ele acaba gerando uma comunidade ativa né, em rede social, e isso também ajuda no trabalho dele. Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Entre monstros, fantasmas e dramas muito humanos, Stephen King transformou o medo em arte. Provou que a literatura popular também pode ser profunda, emocionante e inesquecível. E, mais do que rei do terror, se tornou um dos grandes contadores de histórias do nosso tempo. E agora a previsão do tempo está chegando com o Lucas Canever. Fala, Lucas! Oi, Renata. Olá para você também que nos acompanha diretamente do estúdio do Tempo da Rede RS. Depois dos temporais dos últimos dias, a parte mais pesada da chuva já passou. O sol pode até voltar a aparecer entre nuvens.
No interior do estado, o dia deve começar com tempo firme, mas a combinação do calor com a umidade pode causar pancadas de chuva ao longo do dia. Deve chover cerca de 10 milímetros em quase todas as regiões, mas em pontos isolados da Serra Gaúcha e também do litoral norte, pode chover com mais intensidade, até 30 milímetros de precipitação. As temperaturas mínimas variam entre 17 e 24 graus e as máximas oscilam entre 24 e 35 graus. O fim de semana deve manter esse mesmo padrão. Agora vamos dar o nosso giro pelo estado e conferir como o tempo fica amanhã em algumas cidades. A gente começa lá pela Serra Gaúcha. Canela deve iniciar o dia com marcas ao redor dos 19 graus e máximas que vão até os 30. O sol até aparece entre nuvens no começo do dia, mas ao longo da tarde pode chover. E esse é o mesmo padrão que a gente vai ver para todas as cidades praticamente, como é o caso de Itaqui, lá na fronteira oeste, por exemplo. Só que lá esquenta mais, com máximas de 33 graus e mínimas de 21. Em Cachoeira do Sul, a temperatura vai dos 20 até os 35 graus nessa sexta-feira. Agora lá no litoral norte, em Torres, onde a gente falou justamente que pode chover com um pouco mais de intensidade, a temperatura vai dos 22 aos 32 graus. E aqui em Porto Alegre, a gente vai continuar tendo um dia abafado nessa sexta-feira, com marcas que vão dos 21 até os 34 graus e pode chover um pouco ao longo da tarde, mas em pouca quantidade. Por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. De volta para ti. Obrigada, Lucas. O Revista também vai ficando por aqui, mas a gente não iria se despedir sem antes desejar um feliz aniversário para a capital dos gaúchos, que hoje está completando 254 anos. Parabéns, Porto Alegre! Tchau, tchau! Até mais!